Olá, caros amigos e amigas, seguidores do programa Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Aproveito para apelar uma vez mais a que vocês subscrevam o canal no YouTube e hoje, excepcionalmente, vou fazer uma menção honrosa a um seguidor que nos segue com toda a atenção e que, o Sr. José Vieira, e que merece toda a nossa apreço e consideração. Mantenha-se sempre atento aos nossos programas, é sempre bem-vindo e é uma bênção. A semana desportiva começou com as provas europeias e houve resultados. Só o Braga é que conseguiu uma vitória muito importante no União de Berlim. Todas as outras equipas perderam e penso que todas as equipas portuguesas, e isso foi um sinal de realmente a pequenez do futebol português na Europa, todas as equipas foram prejudicadas, nomeadamente pelo VAR. Daí a nossa frase da semana ser: a vergonhosa arbitragem da UEFA iguala a nacional, que é muitas vezes tida como astuciosa. O Fernando Jorge vai começar por analisar os dois primeiros resultados, portanto a vitória épica do Braga e a derrota de alguma forma já esperada, dado o antecedente do ano passado, do Benfica no Inter. Fernando Jorge, tenho razão naquilo que digo? Discordas? O que é que tens a dizer sobre a percepção do Braga e do Benfica e das equipas de arbitragem? Sim, tens razão. Olá, bom dia a todos e àqueles que nos vão acompanhar. Tens razão na parte que toca da arbitragem e do VAR, que já vamos falar nisso. Relativamente ao jogo do Sporting de Braga, o União de Berlim com o Sporting de Braga, era um jogo esperado, difícil para o Braga, atendendo que está num grupo difícil, não é? Com boas equipas. O União de Berlim é uma boa equipa também, mas este ano até está a fazer um campeonato abaixo das expectativas, não é? Está abaixo do 10º lugar. Foi uma vitória surpreendente de um Braga que soube aguentar o maior ímpeto da equipa alemã, foi superior na primeira parte, mesmo assim, marcando 2 golos aos 30 minutos e aos 37. Esperava-se depois muito dificilmente o Braga a perder 2-0 que desse a volta ao jogo. O Braga aos 41 minutos faz o 2-1 e vai para intervalo com tudo em aberto. Como se claro, esse gol deu alento. Deu outro alento ao Braga. Na segunda parte o Braga entrou melhor do que o União de Berlim. E empata num grande golo do Bruma aos 51 minutos, que é um golo que fica para os melhores da UEFA, provavelmente. E aos 90 mais 4, após uma substituição do Arthur Jorge, entra o André Castro para o meio campo. E um alívio da defesa do União, a bola vem parar ali aos pés do coisa, e amortiza para o André Castro, e ele num remate feliz, para aí alguns 30 metros, alguma coisa, faz o 3-2 e os primeiros 3 pontos para o Sporting de Braga, e bem, porque ganha quem marca mais golos, no fundo, não é? Independentemente da justiça ou não, isso é discutível, e 2,8 milhões para os cofres do Braga, que também é muito importante. E a arbitragem? A arbitragem foi uma arbitragem razoável. Penso que na parte da técnica esteve um bocado mal. E na parte disciplinar também, com alguns cartões que devia ter mostrado e não mostrou, e mostrou outros que não devia mostrar. Relativamente, foi imparcial em termos de resultado. Na sua mediana atuação. Não teve influência no resultado. Depois tivemos, no seguimento, o Inter-Benfica. Na primeira parte, uma equipa surpresa. Engraçado, porque eu nesse dia, na terça-feira, decidi pôr a título de brincadeira a equipa que eu apresentava, ou que o Roger Smith devia apresentar, e fui presenteado por muita gente como lunático, que não percebes nada de futebol. Onde é que já se viu isso? O Bernardo, até me perguntaram, o Bernardo a titular, isso é impossível, e não sei o que mais, e outras coisas mais e tal, só para realçar. Acontece que o Roger Smith, à hora do jogo, apresenta rigorosamente quase a mesma equipa, com uma diferença. Eu não apresentava o Kossu, tirava o Kossu e metia o Florentino. Para quê? Para equilibrar a equipa do Benfica, que é isso que o Benfica necessita de momento, um equilibrador, atendendo que ia jogar com 3 na frente, a fazer uma espécie de mini carrossel, a não se dar à marcação do Inter.
o treinador do Benfica. Exatamente. O treinador do Benfica não entendeu assim, não é? Entendeu que devia jogar com o Mini Carrossel lá na frente, dos três. O Di Maria, o Rafa e o Neres não defendem, não é? Portanto, não fazem grande trabalho defensivo. E o Kossu também no meio campo. Portanto, muito débil esta equipa do Roger Smith, desequilibrada quanto a mim. É que a grande diferença aqui está no Florentino, na entrada do Florentino que eu colocava. Ele não colocou assim e o Benfica pôs-se a jeito. Embora fizesse uma boa primeira parte o Benfica, mas depois o Benfica perde-se completamente na segunda parte. E mais uma vez, por falta de visão de jogo do Sr. Roger Smith, que para mim está a revelar que é dos treinadores mais fracos na Liga Portuguesa, a ler o jogo, o Benfica fez a pior partida a nível da Champions, mas mais parecida com algumas do campeonato, até ao momento. Deve o Benfica a Trubin ter perdido só por 1-0 com o golo de Marcos Thuram. Benfica, e aos postos? Exatamente. Sim. Benfica perde por erros, mas aos postos não é considerado golo. Claro. São oportunidades, às vezes até se pode considerar que foi mal atirado pelo avançado. Má leitura do jogo do mesmo, e o Inter ter criado várias situações de golo em que não concretizou. É de frisar que este mesmo Inter, o ano passado, quer contra o Porto, nos 2 jogos, e contra o Benfica também, foi bastante auxiliado, que isto é que é importante, pela arbitragem e pelo VAR. Porque houveram penaltis escandalosos em ambos os jogos, nomeadamente no Porto, que os teria eliminado, e eles não teriam ido à eliminatória seguinte, nem iam às meias finais da Champions League. No Benfica, embora no segundo jogo o Benfica fez um jogo péssimo contra o Inter, mas também foi prejudicado também em termos da arbitragem, por isso é que nós colocámos este título. E neste jogo é de salientar que no golo do Thuram o VAR tem que fazer uma intervenção porque o Otamendi foi empurrado pelas costas e estava pelo Lautaro Martínez e estava mesmo na jogada do lance do golo. Provavelmente até nem acontecia golo, que a bola ia bater no Otamendi, que ele está lá à beira. Portanto, era uma jogada que o árbitro devia ter feito uma intervenção e pedido ao árbitro para analisar o VAR e o golo era anulado. Há um penalti escandaloso sobre o Neres também, e portanto o Benfica ia partir... na primeira parte. Exatamente. Portanto, isto aos 22 minutos, aos 30 minutos, o Neres é rasteirado dentro da área e nada é assinalado, não é? E o golo aos 62 minutos, do que já falámos, do Lautaro Martínez, que devia ser anulado. Portanto, teoricamente, o Benfica ia para o intervalo a ganhar 1-0, não é? Porque o Inter, independentemente de criar mais oportunidades... Se o penalti interessa, claro. Se o penalti fosse bem marcado, o Benfica, o jogo era outro, provavelmente na segunda parte. O problema do Benfica é grave. Para mim, eu tenho analisado o que fez o Roger Smith nos últimos 5 jogos, e já vamos falar aqui do campeonato mais a seguir. Portanto, relativamente a este jogo, não há assim mais nada a dizer. Há a dizer que, mais uma vez, as equipas portuguesas foram prejudicadas e o Sr. Fernando Gomes, presidente da Liga, está caladinho, da Federação, está caladinho, não é? Com estes escandalosos roubos aos clubes portugueses, que nos estão a dar cabo do ranking e não só, e das finanças também. Pois tem o seu lugar... As instâncias que dirigem o futebol... Pois tem o seu lugar garantido... Nada reclamo. Claro. Pois tem o seu lugar garantido na UEFA e, claro, tem que estar caladinho, não é? Portanto, já conhecemos o filme e o seu intérprete. Relativamente ao Porto... O Diogo vai falar do Porto. Pronto, conclusão, o Benfica fez uma exibição péssima, mas também o VAR esteve ao mesmo nível. E realmente é de estranhar como é que as instâncias federativas que dirigem o futebol não fazem umas reclamações veementes por escrito e verbais e na comunicação social sobre realmente o prejuízo que as equipas portuguesas geralmente têm nas competições europeias. Diogo Leite, o Porto também perde o jogo, um jogo perfeitamente equilibrado, em que o Porto, penso eu, esteve superior, e também se queixa realmente da arbitragem. Tu corroboras com a opinião do Fernando Jorge e a minha, no fundo, que nós somos quase sempre prejudicados nas competições europeias com equipas de topo. Sim, olá a todos e mais uma vez obrigado por acompanharem o nosso programa.
E concordo com a vossa perspectiva de que as equipas portuguesas são muito prejudicadas nas competições europeias, não só na Liga dos Campeões, mas também Liga Europa e mais recentemente na Conference League, porque quer queiramos, quer não, as equipas portuguesas não têm o poder que equipas inglesas, alemãs e até mesmo equipas espanholas têm nessas competições. Não, mas o poder devia ser igual. Aqui não Sim. é uma questão financeira que pode, digamos, gerir os critérios de arbitragem. Isso aí é adulterar a verdade desportiva. Mas já é uma situação que já se arrasta há muitos anos, não é de agora. Nós portugueses já vamos estando assim, em certa medida, habituados. Mas eu, relativamente à Liga dos Campeões, gostaria de fazer um pequeno desabafo, porque a realidade é que nós vemos cada vez mais as equipas portuguesas com menos argumentos para competir nas competições europeias. Temos o exemplo do Porto e do Benfica, que são aquelas equipas que marcavam mais presença na Liga dos Campeões, que, salvo algumas exceções, por exemplo, o Benfica no ano passado bateu-se muito bem com grandes adversários, PSG, o Barcelona, a Juventus. Sim. O Porto, a mesma situação que também há uns anos que o Sérgio Conceição eliminou a Juventus, que estava lá o Cristiano Ronaldo. Portanto, temos anos de exceção, mas geralmente, mais recentemente, as equipas portuguesas têm muitas dificuldades. Tem perdido competitividade. Sim. Até mesmo o Sporting, que no ano passado fez uma boa campanha na Liga dos Campeões, mas este ano está na Liga Europa e terá muitas dificuldades. O Braga, que agora está na Liga dos Campeões, mas era uma equipa que marcava presença assídua na Liga Europa, também tem demonstrado poucos resultados a nível europeu. Podemos falar também do Guimarães, que era uma equipa que há uns anos atrás marcava constantemente presença na Taça UEFA, na altura, e que até como a Boa Vista. E, portanto, as equipas portuguesas têm tido muitas dificuldades em competir nessas competições. E eu, enquanto portista, confesso que há uns anos atrás só me importava com o Porto, não me interessava com os resultados das outras equipas portuguesas, e agora olho com preocupação para aquilo que é o nosso ranking, porque, enquanto portista, o Porto poderá beneficiar de um bom ranking português. E o Porto-Barcelona, o que é que achaste do Porto, o teu Porto? Se fez uma boa exibição, se mostrou esses argumentos, sim. Tu dás a entender que talvez não, mas eu penso que até o resultado com o Barcelona, que é um dos tubarões da Europa, foi algo lisonjeiro para os catalães. Sim. Não, eu fiquei satisfeito com a exibição do Porto. Acho que o Porto se bateu bem com o Barcelona. Também não se esperava outra coisa, tendo em conta que o Porto estava a jogar em casa com um Dragão cheio. E, portanto, o Porto, no Dragão, para a Liga dos Campeões, costuma jogar bem. E era um dos jogos mais difíceis do grupo. Na minha opinião, o jogo mais difícil será no Barcelona, quando o Porto for a Barcelona, e o jogo a seguir mais difícil era agora no Dragão, porque o Barcelona é o concorrente direto com o Porto. Nem digo pela equipas para o primeiro lugar. Teoricamente muito mais fracas. Nem digo pela passagem à fase seguinte, mas pelo primeiro lugar. E o Barcelona teve muitas dificuldades no Dragão, tanto que após o jogo grande parte da imprensa internacional disse que o Barcelona estava ansioso que o árbitro acabasse com o jogo, que o Barcelona esteve sufocado nos últimos minutos da partida. E o Porto, em certa medida, também foi prejudicado pela arbitragem, porque há lá um penalti que, na minha opinião, não foi assinalado e que daria a ser golo, daria mudaria o curso do jogo. Daria 1 e, quem sabe, o Porto poderia ter ganho o jogo. E o golo do Barcelona é um bom aproveitamento, é certo, mas o Romário Baró é negligente a passar a bola para o central. Eu, ao contrário de muitos portistas, aprecio o Romário Baró e é um jogador da casa, é um jogador formado no Porto e, portanto, gosto muito que o Sérgio Conceição aposte nele, apesar de, às vezes, se calhar, não apresentar o rendimento que se esperava. E a verdade é que o golo do Barcelona surge de uma desconcentração do Romário Baró e depois o Ferran Torres faz o golo isolado, o que acaba por manchar o jogo, porque, na minha opinião sincera, e mesmo sendo portista, o Porto dominou grande parte do jogo. O Barcelona teve ali alguns minutos, se calhar, mais pressionantes e com mais troca de bola, mas o Porto foi quem teve assim, mais ocasiões de perigo e, com muita pena minha, o que falta ao Porto é um matador, um finalizador. O Evanilson não jogou nesse jogo, também já vamos falar do jogo do Porto para o campeonato, que o Evanilson já jogou,
E o Taremi, que na minha opinião está em baixo de forma, nunca foi um matador, é mais um jogador que gosta de distribuir jogo, fazer assistências, exatamente. E que também marca gol. Exatamente, e portanto o Porto contra o Barcelona não teve ali um finalizador, e quem não tem um jogador que no ataque marque golos, como por exemplo até o Sporting tem o Gyökeres, sai muito prejudicado, e por cima em contexto de Liga dos Campeões. Claro, faltou melhor finalização. Sim. Ou melhor Eficácia. Futebol no fundo do Porto. Sim. Pese embora, mais uma vez, o Porto foi prejudicado à imagem do Benfica e eventualmente até do Sporting. O Sporting perde com o Atalanta, faz uma primeira parte desconcertante pelo desacerto. A Atalanta depois faz 2 golos, o Sporting vai atrás de prejuízo, mas acaba por perder. O ranking de Portugal realmente está a ficar preocupante com estas derrotas. O Sporting também, a imagem do Benfica e do Porto, queixa-se da arbitragem. Com razão, o Fernando Jorge. Ora bem, o Sporting, e quem esteve atento, e eu por acaso estive, ao Rubem Amorim, porque eu gosto de ouvir o Rubem Amorim, é um grande treinador. Sim. E explicou lá bem, só que as pessoas, a maioria, que vão ao Alvalade e que vão aos outros estádios e que nada percebem no futebol, não é? E depois fazem críticas a toda a gente e a torto e a direito, não entenderam muito bem o que é que o Rubem Amorim disse. O Rubem Amorim, na conferência de imprensa, e tinha razão, disse que esta Atalanta tem um esquema de jogo difícil de contrariar, e não é que teve razão, o Rubem Amorim. E teve. E eu fiquei curioso e até vi o jogo com a curiosidade de ver se era verdade ou não, porque eu até hoje, com a idade que tenho, nunca vi uma equipa jogar taticamente como esta Atalanta. Do Gasperini, que foi o treinador top o ano passado em Itália. Atenção a este treinador, não é? Com os recursos que tem, não é? A equipa claro. que tem. Mas que se bateu com as melhores equipas italianas, do qual não lhes ganharam facilmente. Ora bem, e qual é a grande diferença aqui da tática do Atalanta que implementou em Alvalade e que é difícil? Os jogadores do Sporting têm um esquema de jogo delineado já pelo Rubem Amorim muito bem, jogam quase sempre da mesma maneira. Todos sabem o que fazem dentro do campo, independentemente de jogar o A, o B, o C ou o D. Ele até faz 3 substituições, tira 3, mete 3, tira 4, mete 4, sem problemas nenhuns. A máquina funciona. O Sporting está a jogar bem, ainda ontem mostrou isso. E o treinador lê bem o jogo, contrariamente ao do Benfica, o Amorim. A Atalanta começa o jogo com uma marcação homem a homem. Ninguém está habituado no futebol, eu joguei a bola há muitos anos também, não estava habituado a isso, a ter ali um jogador à minha beira. Todos eles tinham um jogador. É complicado. O Sporting não se adaptou. Na primeira parte, a Atalanta neutralizou completamente o esquema de jogo do Sporting. O Sporting viu-se atarantado de tal maneira que não sabia o que havia de fazer. Até a própria locomotiva, chamada Gyökeres, não conseguiu fazer nada porque as bolas também não chegavam lá. Ele estava maniatado tão bem. Aliás, os jogadores estavam todos maniatados e não há bolas para o Gyökeres, para a profundidade do Gyökeres. Bem, o Amorim, apercebendo-se disso, o que é que ele fez? Fez 3 substituições de uma assentada ao intervalo. Saiu o Nuno Santos, o Paulinho e o Elsman, que estavam completamente perdidos dentro do campo. E parece que não, estes 3 jogadores são jogadores que têm grande influência no esquema de jogo do Sporting. Sim. E meteu o Coates para acalmar um bocado as hostes atrás, o Jenny Catano, que é um indivíduo com um bom pé esquerdo, um temerário, um bom jogador, se tiver mais um bocadinho de capacidade mais discernimento. Mais discernimento, se esforçar mais um bocado e for mais um pouco competitivo, é um grande jogador. Não é por acaso que ele ficou lá no coisa. E o Edwards, porque é difícil de o marcar, não é? São indivíduos difíceis de marcar. O Amorim viu muito bem, exatamente, viu muito bem esta situação ao intervalo, e o Sporting começou a baralhar as marcações a nível individual da Atalanta. Claro que, conforme o jogo vai andando, a Atalanta também há desgaste físico da Atalanta para jogar neste sistema. A Atalanta começou a ver indivíduos na frente a trocar a bola muito rápido, não é? E a perder também um bocado de discernimento da tática que estava, e também fisicamente foi um pouco abaixo. O Sporting consegue reduzir aos 76 minutos num penalti em que o Gyökeres, mais uma vez, não perdoa, que faz o 2-1, e em 3 minutos o Jenny Catano, o Edwards, etc., podiam ter uma bola oposta, 2 grandes defesas do guarda-redes e um grande remate de Jenny Catano que fazia o 3-2, nisto caso entrasse o 2-2, fazia o 3-2 e o Sporting arrecadava os 3 pontos e que não ficava nada mal, porque no fundo
ganha quem marca mais golos e o Sporting perdeu porque Mas marcou neste menos jogo golos. não houve interferência. Relativamente à arbitragem, o Alexandre Hernández, um espanhol, estiveram muito mal no aspecto disciplinar, porque mostraram alguns amarelos mal mostrados e expulsão perdoada aos 83 minutos ao Tolói da Atalanta, porque abarbatou completamente o Goicas, que ia fugir, não é? Porque o Goicas é daqueles indivíduos que quando recebe a bola, mesmo que esteja de costas, é uma recepção orientada. E o que é uma recepção orientada? É a bola bem e ele orientar logo. Não está ali a perder tempo, à espera que o defesa esteja ali atrás dele para não deixar passar. Não. Ele, mal a bola bem, ele orienta logo para fugir ao adversário. Este Tolói já tinha um amarelo, devia ter sido expulso e, portanto, não foi expulso. Mais uma vez, uma das equipas portuguesas, nomeadamente dos 4, foram todos prejudicados em termos de arbitragem, nada auxiliados na Europa. O denominador comum é sempre equipas ou italianas, ou inglesas, ou equipas, portanto, das chamadas ligas mais fortes da Europa. Penso que não há coincidências. Do top, nisto, claro. Não é? Não. Quando são equipas de nível inferior, de países periféricos, os árbitros geralmente fazem boas arbitragens e são isentos. E os bares veem as coisas como elas são. Pronto, e está assim comentada a jornada europeia, que foi altamente negativa, e passamos à Liga Nacional, portanto, que teve no fim de semana a sua 8ª jornada. E começou com um Estoril-Benfica, em que o Benfica, como algumas outras equipas, só nos descontos é que conseguiu fazer um golo e, curiosamente, no último lance do jogo, o mesmo jogador, António Silva, evitou na própria baliza o que seria o empate do Estoril. Presumo que foi um jogo equilibrado, dado o resultado. O vencedor está certo, Fernando Jorge. Ora bem, antes de mais, dizer o seguinte, isto foi para que toda a gente fique esclarecido, porque não é só quando o Benfica ganha nos descontos. Isto foi uma vitória à Porto, uma vitória à Sporting, uma vitória à Sporting de Braga, etc. Porque todas estas equipas, top, e que lutam para o campeonato, a maior parte dos jogos têm ganho após os 90 minutos, não, com os prolongamentos e com essas, e prolongamento do prolongamento, etc. Portanto, não venham cá a agarrar aqui que o Benfica ganhou aos 90 mais 4. O Benfica ganhou os 3 pontos e com mérito, porque marcou um golo, o Estoril não marcou nenhum, independente de ter mandado uma bola ao poste e ter uma outra oportunidade, o Benfica também teve. Mas o grande responsável, além que para mim também é o melhor indivíduo em campo, ou o melhor jogador do Benfica foi o António Silva, mas a grande responsabilidade cabe ao Roger Smith. E porquê? Se não vejamos. Roger Smith, o ano passado, pouco ou nada mexia na equipa. Este ano, e só com a saída de 2 jogadores, Gonçalo Ramos e Grimaldo, foram os únicos que saíram do Benfica. O Gonçalo Ramos, quanto a mim, é fácil de resolver, porque tem lá um Musa que faz praticamente a mesma coisa dele e o Musa marca os mesmos golos que o Gonçalo Ramos. É uma questão de dar confiança ao Musa, que ele não dá, o treinador, já mostrou isso várias vezes nestes jogos. Então, exatamente. E agora até o Cabral também, que custou 23 milhões ao Benfica, também é o terceiro avançado, mete um indivíduo que ele nem na terceira divisão tinha lugar. Ele não joga no ataque do Boa Vista, por exemplo, o Tengsted é suplente no ataque do Boa Vista, que joga só com o que o Boa Vista tem lá na frente é melhor do que este. Portanto, e o Grimaldo é que é difícil de colmatar, mas o Benfica vai colmatar essa brecha com os 2 que tem lá. E, portanto, Roger Smith ainda não acertou com a equipa e está confuso, além de que nada aprendeu com a conquista difícil do ano passado. O homem esteve até aos últimos 5 jogos com 10 pontos de avanço e veio a terminar a tremelicar para a conquista do mesmo. Este ano, com as aquisições de Jurasek, 16 milhões, Kossu, 25 milhões, Artur Cabral, 23 milhões, Trubin, 13 milhões e Bernard, emprestado pelo Paris Saint-Germain, anda baralhado e confuso. Eu penso, Fernando Jorge, anda baralhado e confuso, pois estragou tudo que tinha bem feito o ano passado, com as boas exibições e o chamado carrossel que eu apelidei aqui. Aliás, agora quase toda a gente faz os comentários a falar no carrossel, mas eu tenho a dizer, a título de brincadeira, como é evidente, que tem direitos de autor aqui do passa-a-bola. Fomos nós que apelidámos o Benfica da maneira como jogava no carrossel. Além de ganhar o campeonato com alguma dificuldade, fez uma ótima Champions League, que não está a fazer, portanto tem 2 jogos, 0 pontos, com grandes exibições também, que isto também é importante. Este ano, nessa prova, leva 2 derrotas seguidas e no campeonato já leva 1 derrota. Mas, exibições de baixo nível, o que salva o Benfica e o Roger Smith é a concorrência
que também é fraca até agora, ou tem tido dificuldade em ganhar os jogos. Todos os candidatos ao título, a maioria deles só ganharam alguns jogos para lá de tempo regulamentar, como o Benfica também, entre o primeiro e o último. A diferença, se tirássemos esta percentagem dos jogos depois da hora, a diferença entre o primeiro e o último seria mais apertada do que é atualmente. Assim mantém-se a discrepância na mesma entre os pontos acumulados, porque vem na frente, neste caso, o Sporting Sim. e o último classificado. Neste jogo, Roger Schmidt, que isto é que é grave, ao optar pela rotatividade, ou seja, entradas de Jurasek, até aqui tudo bem, porque tem 2 laterais, tem que jogar com eles, ou um ou outro. Ausner, para lateral direito, porque a equipa do Benfica está desequilibrada, porque falta um lateral direito. O Baia tem tido vários problemas físicos, se calhar vai continuar, e o seu treinador e a estrutura do Benfica estiveram muito mal, que não foram buscar um lateral direito. Fala-se agora que provavelmente vão buscar. Tenho aqui 2 no campeonato, que eu já os sugeri para o Benfica, baratos, qualquer 2 milhões, vão buscar. Chiquinho e Florentino, a quem lhes foi dada a responsabilidade de ir para a sala de máquinas para trabalhar o Benfica, e depois João Mário e Tengsted. Eu, quando olhei para esta equipa, e até estava num casamento, e estive a ver no telemóvel, no jogo, quando olhei para esta equipa, vi logo que esta equipa aqui ia dar barraca. Porque esta equipa não está sincronizada e não jogam uns jogadores com os outros, e foram demasiadas alterações. Isto não é rotatividade, coisa que não fazia o ano passado. Não, isto é atirar uma equipa para lá e vamos ver o que dá. Contra um Estoril, que na minha opinião é uma equipa razoável, para não dizer que é das piores equipas que está no Campeonato Nacional, e que a tendência do Estoril, muito dificilmente o Estoril vai escapar à descida de divisão, mas depois nós vamos ver quem é que tinha razão. Portanto, este senhor, para mim, vou dizer aqui uma coisa que se calhar muitos benfiquistas não vão gostar, mas para mim ele está a fazer de propósito, para ser empandeirado pelo Benfica. Este senhor, este Roger Schmidt, uma vez que tinha mais um ano de contrato, e o Sr. Rui Costa e a estrutura do Benfica resolveram triplicar o ordenado, que é grave, e ainda lhe deram mais 2 anos, naturalmente ele terá alguma proposta agora das Arábias ou de outro sítio qualquer, e se calhar está insatisfeito com alguma coisa que se passou no Benfica, porque passa-se algo no Benfica que não é dito cá para fora, mas eu sei de algumas coisas graves a nível do balneário. Este senhor não lhe deram os jogadores que ele queria, deram-lhe alguns, mas não lhe deram outros, e portanto ele está a meter os pés para as mãos para os pés, e a pôr uma equipa a jogar religiosamente nada. Que é vai ser grave, o Benfica vai ser grave, porque o Benfica vem 2 jogos muito importantes agora com a Real Sociedade, em que o Benfica tem 0 pontos. O Porto também tem, mas o ano passado o Porto conseguiu dar a volta ao coisa. O Benfica tem que a Real Sociedade ganhar os 2 jogos, e ganhar os 2 jogos não é dizer que o Benfica passa a eliminatória seguinte. Não é? Ainda vai ter grandes dificuldades, mas se tiver aqui um empate, além de perder o prestígio que angariou o ano passado e no ano anterior, além de perder a fortuna, não é? Porque aqui conta muito o dinheiro que entra na secretaria, não é? Na tesouraria dos clubes de futebol, nomeadamente dos grandes, o Benfica perde isso tudo e depois desmoraliza para o campeonato também com as exibições que está a fazer. Portanto, e depois há um problema já a nível do balneário, porque já temos alguns desagrados. Já tivemos o Vítor, que andou a lateral direito, foi castigado, nem sequer ao Inter foi. É preciso dizer porquê. Tivemos o problema do Vlaco Dimos, que foi dispensado pelo treinador, criou um problema no Benfica. E podem dizer assim, Vlaco Dimos não era um grande guarda-redes. Não era por guarda-redes que o Benfica perdia. Pelo contrário, porque o Benfica deve ao Vlaco Dimos uma grande exibição a nível da Champions League o ano passado. Se não fosse para lá que o Dimos, o Benfica tinha vindo mais cedo embora. E há 2 anos era o Roger Schmidt o treinador. E mesmo com o Jorge Jesus, o Vlaco Dimos, safou o Jorge Jesus, embora ele nunca... valia os tais milhões. Exatamente. Nunca lhe tivesse dado o glorificado, ou dizer obrigado para a grande exibição. Não, senhor, nunca disse isso, mesmo até o Jorge Jesus. Sem dúvida. E este treinador começou logo a criar problemas na entrada, na pré-época, no balneário do Benfica. E eu, como joguei a bola há muitos anos, volto a frisar isso, que isto é importante, sei muito bem como é que é o balneário. Enquanto o balneário do Futebol Clube do Porto, com o Sérgio Conceição, tem-os todos na mão, não é? E não há ali grandes revoluções, nem ninguém anda zangado. O Sporting, a mesma coisa, uma grande família, criada por Rubem Amorim, nota-se isso nos próprios jogadores. O Benfica já há vários descontentes.
nomeadamente o Neres, que agora é metido, quando estava em grande forma e jogava 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, também andava zangado. Portanto, há aqui já uma grande dificuldade a nível de balneário, que se vai refletir ou não com as vitórias ou as derrotas. Nas derrotas vai ter grande dificuldade e vamos ver como é que isto vai ficar. A mim o que mais me intriga é a falta de intensidade do Benfica do ano passado para este ano e a incapacidade que tem de recuperar a bola em zonas adiantadas. Portanto, o modelo de jogo perdeu-se, as ideias do treinador este ano não passam, isso é intrigante. Deixa-me só dizer, em relativo à arbitragem, neste jogo do Benfica, o árbitro esteve muito bem. E o VAR há também. duas reclamações pela maioria da malta que esteve lá, dos benfiquistas, que há 2 penaltis, para mim não há penalti nenhum. O Tengsted na primeira de cabeça, ele atira primeiro e depois é que leva o infeste, normal, mas cabeceou a bola. Sim. Depois tem outra também, que é Zelhice, também da parte dele. Reverteu o penalti que ia marcar, exatamente, e muito bem também, porque também não é penalti, é o Chiquinho que acerta no pé no defesa do Estoril. Temos que dizer, nós estamos cá para dizer as verdades, independentemente das equipas, e portanto o André Narciso e nomeadamente o Rui Costa esteve muito bem e muito assertivo. Portanto, nada a dizer em termos de arbitragem. Entretanto, a jornada prosseguiu no Estádio do Dragão, com o Porto a receber o Portimonense. O Porto era claramente favorito, confirmou esse favoritismo. Para ti, Diogo, o Porto fez uma boa exibição, portanto, conseguiu aquilo que fez contra o Barcelona, confirmou contra o Portimonense? Eu, quando vi o jogo do Benfica com o Porto na semana passada, a maneira como o Porto jogou, eu pensei que fosse o início de uma nova era a nível futebolístico. Exatamente, da exibição do Porto. E está-se a confirmar isso, porque o Porto jogou bem na Luz, mesmo jogando com -1, jogou bem contra o Barcelona a meio da semana, e ontem também jogou bem contra o Portimonense, apesar de também continuarem aqueles problemas de ineficácia na finalização. Valeu o Evanilson. O Evanilson, que, como já disse aqui, não jogou contra o Barcelona e o Porto ressentiu-se muito de não ter ali um matador, e contra o Portimonense o Evanilson jogou e marcou, apesar do golo ter sido assim também um bocadinho atabalhoado, porque bateu ali no defesa, houve ali uns ressaltos e acabou por entrar, mas é golo, é golo, e o Evanilson, na minha opinião, é um dos melhores pontas de lança que o Porto tem neste momento e é muito importante para aquilo que são as ideias de jogo do Sérgio Conceição, e é muito importante também para o Taremi, porque o Taremi sem ele joga muito menos, não é? Ajudam-se mutuamente, complementam-se um ao outro, sim. Eu ontem também tive a oportunidade de dialogar com alguns adeptos esportistas depois do jogo e perguntei-lhes se estavam satisfeitos com a prestação do Porto, com a exibição do Porto. Eles disseram que sim, apesar desse problema da ineficácia, e queixaram-se realmente que no início da época o Porto vinha a jogar muito pouco e que agora, aos poucos, parece que está a melhorar. De destacar a aposta no Romário Baró do Sérgio Conceição, apesar daquele erro flagrante que ele cometeu na Liga dos Campeões, sim, que isso é um sinal também de confiança do Sérgio Conceição para o Romário Baró, e penso que é muito importante para o jogador, apesar de ele ontem não ter estado tão bem como esteve no jogo contra o Barcelona, pode também ter ficado um bocadinho afetado psicologicamente por causa daquele erro para a Liga dos Campeões. E de destacar também o Alan Varela, que acho que começa a ser um jogador que enche as medidas aos adeptos do Porto. É um jogador muito bom, um jogador com requinte, como tem a bola, de fazer a ressalva de que também, como o Jorge já disse aqui várias vezes no programa, que é um jogador que já tem 30 e tal jogos nas pernas, 37, sim. E é preciso fazer alguma gestão daquilo que são as capacidades físicas do jogador. Mas o Porto ganha bem, o Porto ganha bem, mas entretanto passa pelo sobressalto. Não sei se tu achas bem ajuizado, o Porto fica a jogar com -10, sim, ainda faltava cerca de 20 minutos para acabar o jogo. Concordaste com o segundo amarelo, o David Carmo? Sim. O David Carmo tem uma entrada negligente, uma entrada negligente e escusada, porque é uma entrada quase a meio campo, exatamente, e portanto podia só fazer ali uma pressão para condicionar o jogador do Portimonense. É um jogador que também, na minha opinião, eu aprecio o David Carmo e acho que é um grande defesa central, um futuro jogador até mesmo para a seleção. É um jogador que lhe falta confiança e ele sente
que o Sérgio Conceição não o apoia a 100%, porque quer queiramos, quer não, se o Marcano estivesse disponível, era o Marcano que jogava, não era o David Carmo. Sim, mas ele agora tem a certeza que tem a titularidade à fase. Sim, exatamente. A lesão do Marcano Sim. é prolongadíssima e penso que ele tem a certeza que o Sérgio Conceição vai apostar neles, a não ser que ele cometa disparates atrás de disparates. E esse foi um disparate. Foi um disparate, mas continuo a apoiar o David Carmo e apoiar também o Zé Pedro. Eu ia-te falar nele. O Zé Pedro, gostei do Zé Pedro já no jogo da Luz, que ele entrou, quase nenhum portista o conhecia, não é? E ele veio do Estrela da Amadora, penso que há 2 anos, para a equipa B, e nem se falava dele. A grande parte dos adeptos portistas que não acompanham a equipa B não conheciam o Zé Pedro. É um defesa central de 26 anos, portanto um defesa central jovem, e que até por sorte, por causa da expulsão de Fábio Cardoso na Luz, acaba por também ter a oportunidade na equipa principal, e muito bem, porque é um jogador é um jogador à Porto. É um jogador que não tem desmerecido, pelo contrário, tem surpreendido sido pela uma boa surpresa. Sim. E na parte final, o Porto fica a jogar com -1, tem também lá um lance que o Diogo Costa faz uma grande defesa, que volta novamente a salvar o Porto, porque estava 1-0 o jogo, não é? O jogador do Estrela estava isolado. Se o Portimonense marcava o golo, ficava empatado, e nos primeiros programas eu criticava fortemente aquilo que eram as exibições do Porto, e mais recentemente, apesar dos resultados serem reduzidos, ou seja, o Porto tem ganho por 1-0, pela margem mínima, o Porto tem-me dado agora motivos para elogiar aquilo que têm sido as exibições do Porto, e mesmo perdendo, como foi no caso do Barcelona, eu, enquanto adepto portista, tenho vindo a estar satisfeito com aquilo que têm sido as últimas prestações do Porto, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Entretanto, o Sporting Arouca fechava a jornada. O Sporting ganhou, como se esperava, não é? Mas também passou por dificuldades. Esteve a jogar a inferioridade numérica, também se queixa da arbitragem. Fernando Jorge, uma breve análise ao Porto, a tua opinião, e em relação ao Sporting, o que é que te pareceu o Sporting? Se merece estar na frente, no fundo da Liga, uma vez que vai haver um interregno um pouco prolongado da mesma. Sim, praticamente o Diogo já disse tudo. Relativamente ao Porto, só existiu uma equipa, foi de sentido único, o Porto até aos 91 minutos, porque praticamente o Portimonense veio defender com uma linha de 5+4 e um na frente, a ver se tirava alguma situação de contra-ataque. A partir do momento que há, fazer perigo que há o segundo amarelo ao David do Carmo, e o Diogo disse muito bem, e eu ia dizer a mesma coisa, sem necessidade nenhuma, mas nós estamos a ver que o problema do Porto, quanto a mim, que já subiu de rendimento, está a falhar na linha da frente, porque está a criar bastantes oportunidades e não está a concretizar. E isto também dá mais calma à equipa, não é? Para ser mais concretizadora e jogar mais à vontade, não é? Portanto, jogam sob pressão. Os dois centrais do Porto jogam com muita pressão porque sentem que são suplentes, não é? Quer o David do Carmo, e não jogou o que tinha sido expulso a semana passada. O Fábio Cardoso. Jogam com muita pressão, porque sentem que são suplentes, quer do Marcano, quer do Pep. O Pep vai andar nisto a maior parte da época, quanto a mim, não é? Porque o Sérgio Conceição está no 7º ano, salvo erro, no Porto, e os jogadores estão com 7 anos a mais também, não é? Eu também faço anos, todos os anos, não é? Com menos 7 anos a gente somos outros, não é? E em termos de jogadores de futebol conta muito porque é um da alta competição. Certeza, o Marcano praticamente não vai jogar este ano, portanto eles vão afinar. Exatamente. O Porto tem que ir em janeiro ao mercado comprar um defesa central para ter pelo menos mais um. Têm estado bem e tal, relativamente à expulsão foi bem, o VAR e o árbitro estiveram razoáveis, não é? Há lá um lance caricato, a bola bate num fio de uma câmara televisiva. Não, isso era o que eles estavam a dizer, mas quanto a mim era o fora de jogo. E foi bem marcado porque o Tony Martínez está fora de jogo. Mas a bola ao tocar no fio... Eles disseram isso. Mas o VAR se calhar não tinha filmagem lá para cima. Mas não tem filmagem provavelmente lá para cima, porque foi na câmara. Eles estavam a dizer que foi na câmara lá em cima, mas isso não dá filmagem, não é? Se na própria câmara ou ao lado, a câmara não consegue filmar uma bola que bate ali no fio, mesmo ao lado, não é? Mas não é isso, mas à partida, bateu na câmara, o lance, mas isso nem sequer está nas regras, não é? Como no pavilhão no futsal, quando batia no teto, o árbitro parava o jogo. O voleibol é igual. Pronto. Portanto, devia ser assim, mas não era por aí. O lance foi bem anulado,
por fora de jogo. Portanto, o Porto ganha bem os 3 pontos, está a subir de rendimento, sem dúvida nenhuma. E o Sporting? É um justo O Sporting é um líder. paradigma, sem dúvida nenhuma. E agora vamos entrar. E porquê é que eu digo que é um paradigma? Essa teoria que eu vou desmontar um bocado das equipas grandes, nomeadamente o Porto, o Benfica e o Sporting. E o Braga também. O Sporting, que ganham nos o Sporting é o que a pontos. gente estamos a falar. De às vezes estarem a jogar contra 10, contra 11. Têm obrigação, se tiverem um bom sistema tático, se tiverem uma grande mobilidade dos seus jogadores, o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga têm obrigação, perante as outras equipas, de mesmo com menos um jogador, jogarem muito mais, criarem mais situações de jogo, porque têm uns orçamentos muito maiores e devem ter melhores jogadores. Devem ter. Isto depois dá muito pano para mangas. Eu digo devem. Devem, à partida, porque também compram jogadores muito mais caros. Ora bem, porquê que o Sporting desmontou esta teoria? Porque o Sporting este ano está muito bem, e nós não vamos falar aqui das transferências, não há mais uns jogos para analisar bem o mercado das equipas, não é? Para darmos uns jogos E o a estes acerto jogadores das novos. contratações. O acerto do Sporting num jogador, que eu já disse aqui, já frisámos e até tu também já disseste, que eu vi jogar um quarto de hora e a ser o melhor jogador do campeonato a nível da ponta de lança. E porquê? O Sporting, aos 42 minutos, erro de arbitragem. O Diamond não faz nem a primeira falta para amarelo, nem a segunda para o duplo amarelo. Não há falta nenhuma. A falta é de categoria dos árbitros do futebol português. Eu, se fosse árbitro, não acontecia nada. Nem ao Diamond, nem ao outro, nas duas situações. Não fez faltas nenhumas. É expulso. Ora, o Sporting, aos 42 minutos. O Sporting entrou bem, com aquele dinamismo habitual, não é? Com a saída do Paulinho, porque é mais lento, e a entrada do Edwards para dar outra coisa. Ele até nem jogou muito grande, muito na primeira parte. Mas o Sporting tem um indivíduo na frente que pode até jogar com 8. O Sporting. É que ele vale por 5 ou 6. O Goiás. E os árbitros têm que ter atenção. E atenção aos árbitros, não é? Porque esta coisa de andar a agarrar o jogador o campo todo, no campo todo. O Estoril jogou de amarelo. O Goiás só não amarelou os da frente. Porque do meio campo para trás, do Arouca, não é? O Arouca jogou todo de amarelo. E até foi de rir, que eu estava a apontar e disse, só não amarelou os 3 da frente. Porque os 3 da frente não vieram atrás agarrar o Goiás. O Goiás amarelou todos no meio campo do Arouca e todos da defesa. Incluindo alguns que vinham cá para fora. Quanto a mim. Porque fazer uma falta é uma coisa, fazer 4 ou 5 faltas, como fizeram os centrais do Arouca, vinham mais cedo cá para fora. Portanto, o Arouca não tem que se queixar. O Goiás é que faz a grande diferença na equipa do Sporting. Ele está à direita, ele está à esquerda, ele está em todo lado. É uma coisa fenomenal. Ele aos 90 minutos ainda dá uma arrancada daquelas fenomenal. É um jogador fenomenal. Expulsou o jogador do Arouca. Expulsou o jogador porque ele realmente já não... Se o deixar disparar, e tinha lá outros que ele ia sozinho para a baliza e tal. Tem um bom guarda-redes também no Arouca. Atenuou um bocado, em alguns remates, a diferença de golos. O Sporting... Quanto a mim, é a equipa que está a jogar melhor, é a equipa mais incisiva, é a equipa que vê-se cá trabalho do seu treinador, o Rubem Amorim, na continuidade, e aqui é que está a diferença em relação ao Benfica, o Rubem Amorim é uma continuidade do grande trabalho que fez o ano passado, e com o ajuste este ano das aquisições bem feitas e cirúrgicas, o Sporting está à vista, contrariamente ao Benfica, que jogava bem e agora joga mal. E tem que se explicar porquê. Portanto, o Sporting ganha 3 pontos. Sem dúvida nenhuma, e está na frente do campeonato com todo o mérito e com toda a justiça, porque respira saúde. Além de que o Amorim criou aqui um bom balneário, é um indivíduo que percebe muito de futebol, para mim é o melhor treinador português, de momento, porque também não são dadas grandes condições a nível económico, como o Benfica pode dar a outros treinadores, Sérgio Conceição, ou o Amorim também dava outras condições para adquirir jogadores, e eles, este ano, estiveram muito bem. No ano passado cometeram 1 ou 2 deslizes. Este ano analisaram bem e o Sporting está. O Sporting, relativamente às competições europeias, perdeu agora com a Atalanta. Mas a Atalanta é um caso à parte, por causa do sistema tático que aplica. E o Sporting, para mim, vai passar de caras. O Sporting vai fazer uma grande Liga Europa. Vocês vão ver fazer uma grande Liga Europa. E é um sério candidato, para mim, do Campeonato Português. Se não ficar em primeiro lugar, tem que fazer um play-off com uma equipa que vem da Liga dos Campeões. Sim, exatamente. O que torna a tarefa complicada. Entretanto, a jornada decorreu também, vamos fazer um pequeno realce, que o Braga esteve a perder até os 90 minutos e consegue dar a volta ao Rio Ave em casa, com 2 golos já nos tais períodos de compensação,
E terminamos com a análise ao Boa Vista. O Boa Vista vai a Moreira de Cónegos, desfalcada da sua grande estrela até o momento, o Tiago Moraes, que levou o duplo cartão amarelo, e acontece o empate. O que é que vocês têm a dizer? Começo pelo Diogo Leite, sobre o Boa Vista, Moreirense Boa Vista. Avizinhava-se um jogo muito difícil para o Boa Vista, tendo em conta que o Moreirense anda a jogar bem e a apresentar bons resultados, tem uma boa equipa, e o Boa Vista até começa o jogo em vantagem, depois sofre um empate, o que eu nem considero um mau resultado, tendo em conta que em Moreira de Cónegos é muito difícil as equipas visitantes apresentarem bons resultados, e tendo em conta também as debilidades do Boa Vista, e portanto até fiquei, sendo simpatizante do Boa Vista, até fiquei satisfeito com o resultado que o Boa Vista apresentou. Podemos também destacar o Chaves, que era uma equipa que nós vínhamos falando que andava a apresentar maus resultados, que até avizinhava-se que podia descer de divisão. A chicotada psicológica do Chaves está a funcionar. Contratou o Moreno, que na minha opinião é um treinador bom e que tem feito bom trabalho, nomeadamente no Guimarães, apesar daquela saída um pouco caricata do clube há pouco tempo, e o Moreno tem feito um bom trabalho, tanto que em 2 jogos, penso eu, no Chaves, 2 vitórias, e espero que continue assim, porque tudo que sejam assim equipas nortenhas, eu apoio, não é? Sendo uma pessoa nortenha, apoio equipas nortenhas. E também houve a vitória do Guimarães, a estreia de Álvaro Pacheco em Famalicão foi uma vitória, o que é sempre saboroso. Um campo difícil. Deixa-me só dizer daqui. Francisco Jorge, para terminarmos. Para terminar, relativamente ao Moreirense Boa Vista, é um jogo difícil para o Boa Vista, porque o Moreirense tem vindo a jogar bem, o Rui Borges está a demonstrar que é um treinador jeitoso, competente, e que está a fazer um bom trabalho. O Moreirense vem habituado a muitas vitórias, porque na segunda divisão joga-se a bola, não é? E, portanto, a equipa que ganha o campeonato da segunda divisão, que é mais competitivo que o da primeira, não é? Atendendo que há um fosso menor entre as equipas. O Boa Vista, mesmo com as 2 falhas do Pedro Malheiro e do Tiago Moraes, que o Tiago Moraes neste momento é titular indiscutível do Boa Vista. Que foi convocado para a seleção sub-21. O Pedro Malheiro é outro. Já os nossos parabéns a Tiago Moraes. O Pedro Malheiro é outro, também titular indiscutível do Boa Vista, que faltou também, e o Boa Vista toda a gente sabe qual é o problema do Boa Vista, é que não fez aquisições nenhumas, nomeadamente como o Rio Ave também, que está a jogar com os mesmos, e com alguns emprestados, que tinha lá e que renovaram o contrato. O Boa Vista só não ganha porque o Wozniak na frente e o Salvador Agra falham 3 golos cantados, de baliza aberta. Mas o porque com uma melhor afinação, são 2. Melhor afinação, o Boa Vista teria marcado 3 ou 4 golos. Com outra vez, quanto a mim, a única crítica que faço ao Petit, não em termos de jogo e de equipa, é outra vez a colocação do Agra, a defesa direita, coisa que eu nunca colocaria. Porque tem lá o Luís Santos, que quanto a mim é um bom jogador, e o Agra na frente fazia a diferença. Aliás, ele fez 2 excursões à frente e uma delas não deu o golo porque não calhou, porque o Agra não olha para a baliza, olha para o chão. Põe a cabeça no chão e atira. Se ele olha para a baliza, atira a contar. E o Wozniak, 2 falhas incríveis, com a baliza praticamente aberta. Uma delas é e, portanto, é uma coisa do outro mundo. O Boa Vista acabava por cada 3 pontos e mantinha-se lá na frente nos primeiros 4 classificados. E muito bem, com mérito. Oh, Rui, só sobre o Braga. O Braga teve a perder grande parte do jogo, porque o Rio Ave entrou muito bem e o Rio Ave tem tido muitas dificuldades em apresentar bons resultados. E o primeiro golo, o golo é todo do Costinha, que ele fez a direito, que eu falo, que espero que o Benfica continue distraído. É uma assistência. Espero que o Benfica continue distraído, porque é um jogador que eu gostava muito que viesse para o Porto. E fiquei com muita pena por naqueles momentos finais o Rio Ave ter sofrido o golo do empate e depois ter também adormecido um pouco. O Roger, o miúdo da formação do Braga, que realmente desbloqueou o jogo. Portanto, o Rio Ave, que previa-se que seria uma vitória histórica no terreno do Braga, acaba por perder o jogo e o Braga afunda-se na tabela e também tendo em conta a situação difícil que está, à semelhança do Boa Vista, que um plantel muito curto e muito debilitado. Como sempre, terminamos com um apontamento sobre a Liga Inglesa, aquela que nós consideramos a melhor Liga do mundo, e que tinha um jogo que era o cabeça de cartaz, o primeiro e o segundo classificado do ano passado. O Arteta foi adjunto do Guardiola no City e, portanto, foi um jogo mais de meio campo, com poucas oportunidades de perigo.
O City entra melhor, como se previa, a querer assumir o comando do jogo, tanto que tem lá uma ocasião de perigo com o Nathan Ake, que não foi golo por mera sorte, até porque o guarda-redes do Arsenal esteve ali meio perdido nesse lance, o Raya. E estava nervoso. Nervoso, sim, também não percebo, aproveito para dizer, não percebo o porquê de repente o Ramsdale, que era o guarda-redes titular do Arsenal, de repente ser encostado, até porque ele é um guarda-redes de seleção inglesa. E portanto, há esse lance de perigo do Manchester City, depois desse lance pouco mais, e aos poucos o Arsenal foi assumindo o comando do jogo, foi cada vez encostando mais o City na defesa, e já na segunda parte acaba por chegar ao golo da vantagem e da vitória. Um golo que também é assim um golo de sorte, porque bate ali também no Nathan Ake e trai o Ederson, trai o guarda-redes do Manchester City. O Ake que falhou aquele golo na primeira parte e depois tem aquele lance infeliz que dá o golo ao Arsenal. E que eu fiquei contente pela vitória do Arsenal porque, como tu disseste, Rui, depois a luta pelo título fica acesa, fica relançada. Completamente. E é bom para quem gosta de ver assim. É o Tottenham, o Arsenal, o Liverpool, apesar de não ganhar, anda por perto, pode de um momento para o outro também disparar, não é? Sim. São equipas que, é por isso que a Liga Inglesa é a melhor liga do mundo. São equipas com potencial imenso. É um campeonato muito competitivo. E umas vezes serão irregulares, mas podem entrar no trilho certo e ganhar. O Tottenham, portanto, foi ao terreno do Luton Town. E passou para primeiro. Passou para primeiro, um jogo muito sofrido do Tottenham. Tive a oportunidade de ver. E o Tottenham podia ter resolvido logo o jogo nos minutos iniciais, porque falhou lá 2 ou 3 golos à descarada, golos cantados. Tem depois uma expulsão do Bissouma, uma expulsão desnecessária, porque foi uma expulsão por simulação fora da área, e o árbitro expulsou muito bem o jogador do Tottenham, e o Tottenham, a jogar com -1, previa-se muitas dificuldades, porque o Luton Town, apesar de ter subido esta época à primeira divisão em casa, é muito forte. E na segunda parte, o Tottenham acaba por chegar ao golo, de um canto, grande jogada do Maddison, que é um jogador muito importante para o Tottenham e já é capitão. Assistiu o Van der Ven, que também é uma grande contratação do Tottenham. E depois de destacar que o Tottenham soube sofrer, que também as equipas campeãs têm que saber sofrer. E o Tottenham soube sofrer, e o treinador do Tottenham mostrou também uma grande leitura de jogo, porque fez lá umas substituições que relaxaram a equipa. Ou seja, a equipa do Tottenham estava a sofrer muito, mas com aquelas substituições conseguiu acalmar o ímpeto ofensivo do Luton Town e depois acabar o jogo de forma mais tranquila. Organizou melhor a equipa perante a avalanche do Luton. Segue-se o Everton com o Bournemouth, que o Everton ganhou 3-0 e o Everton... Só queria que tu, já agora para terminarmos a Liga, porque sabemos que a Liga Inglesa ainda vai ter muita tinta para correr e, portanto, penso eu que vai ter alternância na frente. Perante estes resultados, penso que vai haver alternância no comando da tabela classificativa. Mas só o paralelismo, então, se tu viste vários jogos das arbitragens na Inglaterra com as arbitragens em Portugal, se foram melhores, se também tiveram erros escandalosos, ou se realmente justificam o porquê dos árbitros também ajudarem a que a Liga Inglesa seja a melhor do mundo? Os jogos que eu tive a oportunidade de ver, não houve assim grandes escândalos de arbitragem e aqueles lances mais polémicos foram bem resolvidos, ajuizados pelos árbitros. Estás a falar agora disso, Rui. Ontem estava a dar um programa aqueles lances que corre tudo direitinho, que o lance nem é muito difícil de ajuizar. Em Inglaterra mostram tudo. Dão a cara e assumem um erro. Portanto, respondendo à tua pergunta, a arbitragem em Inglaterra é das melhores do mundo e cada vez está melhor porque eles, para além de serem rápidos a tomar as decisões, enfrentam os erros. Enfrentam os erros e melhoram com os erros. Cá em Portugal... Essa é que é a grande diferença, é a celeridade deles resolverem logo, na hora, praticamente, as disputas. Eu acho que a conclusão que sei tirar é que, em tudo na vida, o futebol, quanto mais transparente, e a arbitragem, quanto mais transparente for, melhor será o espetáculo e a adesão será muito maior. Mais gente leva ao futebol. Só para acabar aqui a questão dos resultados. Manchester United ganhou 2-1 ao Brentford, ali no final do jogo, que o Manchester United acaba por dar a volta ao jogo. Mas, injustamente, na minha opinião, porque o Brentford pelo menos merecia um empate.
o que poderia ter sido o último jogo do Erik ten Hag, porque ele perdeu a meio da semana para a Liga dos Campeões com o Galatasaray, e contra o Brentford foi uma exibição muito fraca do Manchester United. Tenho que dizer, muito fraca. E por amor à verdade, e as pessoas podem dizer que isto é antinacionalista, mas Diogo Dalot no golo do Galatasaray foi pior que um juvenil. Sim, muitas culpas ali na disputa com o Zaha. Passando para o Chelsea, também estava a perder 1-0 no terreno no Burnley. Previa-se que seria mais uma derrota do Chelsea, mas acabou por dar a volta e ganha o 4-1. Os melhores resultados do Chelsea esta época foram contra o Luton Town e contra o Burnley, portanto 2 equipas que subiram esta época à primeira divisão, 2 equipas fragilizadas, e o Chelsea continua a não convencer na Liga Inglesa. Depois o Brighton com o Liverpool, que ficou 2-2 o resultado. O Brighton que entrou melhor, com um grande erro do McAllister, que por acaso foi contratado ao Brighton, que dá o 1-0 ao Brighton. Depois o Liverpool dá a volta ao resultado e vai para o intervalo a ganhar 2-1. Dois golos do Salah. E na segunda parte acaba por sofrer o empate e não sofrer a derrota por um falhanço do João Pedro, o ponta de lança do Brighton. O Liverpool acaba por tremer muito no terreno do Brighton, mas também temos que ver que o Brighton é uma equipa cada vez mais forte, uma equipa muito competente, e o Liverpool até é um resultado bom no terreno do Brighton. Um bom resultado. Exatamente. E podemos terminar com o West Ham Newcastle, porque o Newcastle também é uma equipa candidata ao top 5, aos lugares europeus. Ficou 2-2, o Newcastle que ganhou a meio da semana para a Liga dos Campeões de forma muito convincente, 4-1 contra o PSG. O Newcastle que eu critiquei a exibição que fez contra o Milan na primeira jornada da Liga dos Campeões, ganhou 4-1 e muito bem ao PSG. Empatou 2-2 no West Ham, um resultado que até acaba por ser positivo, porque o West Ham é uma equipa que joga bem, uma equipa difícil. É um terreno muito difícil. Agora o Newcastle estava a ganhar 2-1, não conseguiu aguentar a vitória, só foi empate e é um resultado justo para as duas equipas. Pronto, fazendo paralelo a ambas as ligas, quer a portuguesa, quer a inglesa, está tudo em aberto quanto a ser campeão, aqui e lá. E com isto nos despedimos, desejando a todos uma ótima semana e desejando ao Sr. José Vieira que continue a ver o nosso programa e que comente, porque nós estamos aqui para aceitar todas as críticas. Tenham uma boa semana. Obrigado, continuação, boa semana.